Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Somente essa segunda parte, que diz assim: consoleis os desanimados. Amém? Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos agora para o momento da palavra. Nós falamos, nós estamos falando sobre os deveres de uma igreja bem edificada. O primeiro dever de uma igreja bem edificada foi para com o seu pastor. Nós já vimos isto e hoje vocês expressaram mais uma vez que vocês têm esse apreço altíssimo por mim, por ser hoje o dia do pastor, assim considerado, né? Pastor não tem dia. Eu gostaria de ter um dia, eu gostaria de ter um dia de folga, mas não tem. O pessoal fala, segunda é folga do pastor, mas não é. No meu caso, não. No meu caso, talvez seja o dia que eu mais corro, que é o pós fim de semana. Então, mas vocês provam sempre que são realmente dedicados mais a mim do que eu a vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Segundo lugar, nós vimos que a igreja ela também tem seus deveres uns para com os outros. E no primeiro ponto, como que a igreja opera os seus deveres uns para com os outros? Primeiro eu falei das pessoas que devem ser corrigidas, devem ser chamadas a atenção por sua indisciplina, por sua conduta desordenada. E isso é obrigação da igreja fazer uns com seus irmãos. E os irmãos que forem chamados a atenção não podem achar ruim. Mas nós já falamos também como que se faz isto, né? Jesus ensinou, primeiro você tira a trave do olho, para depois você falar com o seu irmão, e assim por diante. Isso já está lá, né, reservado lá na playlist do nosso canal. Depois você pode recorrer no canal do YouTube e assistir novamente, ou se você não assistiu. Em segundo lugar, outro dever da igreja para consigo mesma, entre uns para com os outros, é que ela deve consolar aqueles de alma pequena, que é isto aqui que nós acabamos de ler. A tradução literal é para que você fale suavemente para pessoas de alma pequena. É assim que está escrito lá o termo no original grego. Isso mostra uma pessoa carente de coragem. Nós vamos definir hoje, já falei um pouco sobre isto domingo passado, mas hoje nós vamos definir melhor o que é uma pessoa de alma pequena. Uma pessoa de alma pequena é uma pessoa carente de coragem, é uma pessoa talvez medrosa. Uma alma não desenvolvida, por isso que fala no original grego pequena alma, ou pouca alma. Meu irmão me chamou a atenção para o oposto disso, né? Enquanto esta palavra significa pequena alma, existe a outra de longanimidade, que é longa alma. Longo, ânimo. Ânimo vem do latim anime, que é alma. Então, ao contrário da pequena alma, existe os de longa alma, pessoas longânimas, pessoas pacientes, pessoas que têm realmente grandes expectativas sobre poucas coisas. E ele não se frustra, mesmo se essas coisas não vêm a acontecer. E uma pessoa de alma pequena, a sua alma não é desenvolvida, ela tem carência de personalidade, ela não tem uma identidade saudável e nem uma individualidade desenvolvida. É uma pessoa de coração fraco. Coração aqui não literal, mas um coração, figuradamente falando, coração fraco. Temos um texto em Provérbios, Provérbio 18, verso 14, que ele diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E há várias e várias outras referências na Bíblia exemplificando pessoas de alma pequena. Há pessoas que têm um espírito firme, e mesmo nos momentos da sua doença, da sua quase morte, ele se mantém firme no seu espírito. Os médicos chegam a dizer que essas pessoas, elas são inimigas da morte, elas não querem morrer, e por isso elas voltam a se recuperar. A Regiane, a irmã aqui da igreja, ela passou por mais de 26 cirurgias. E os médicos diziam assim: vamos lá agora ver a menina que não quer morrer.
ela tinha uma esperança, ela tinha um espírito forte sobre aquilo que ali aconteceu, né? Então não podemos nós ser indiferentes, deixando de reconhecer que existem pessoas desse porte nas nossas igrejas. Não é porque você não sofre por quase nada que você deva se esquecer das pessoas que sofrem. Não é porque você não tem... tem pessoas que são realmente, né, de espírito forte, elas não passam por muitos tipos de sofrimentos emocionais e psicológicos. Mas não é por isso que as pessoas que sofrem são bobas. Não. Existem diferentes tipos de personalidade e existem diferentes tipos de como você encara as situações da sua vida, diferentes. O presbítero Marcos aqui, quando foi fazer a homenagem a mim, ele falou sobre isso. Ele disse que há pessoas diferentes no meio da igreja. E essas pessoas, elas têm reações diferentes, elas têm personalidades diferentes. E nós precisamos estar atentos para isso. E quando nós temos este sentimento de observar a situação dessas pessoas, nós vamos perceber que existem pessoas de pouco ânimo, existem pessoas desanimadas, sem ânimo, pessoas deprimidas, existem pessoas tristes, enfraquecidas, pessoas derrotadas, pessoas que já sucumbiram dentro das nossas igrejas. E você fala assim, mas não é possível, uma igreja alegre, que canta, que tem um louvor, mas você não conhece. Talvez a pessoa está ali expressando o momento do louvor, mas que está com o coração completamente destruído, amargurado, e você não sabe. Você acha que ela está louvando a Deus, ela está aproveitando o momento do louvor para ela se derramar diante de Deus. E nós corremos o risco ainda de sermos conforme o sacerdote Eli, que olhou para Ana, que derramava sua alma diante do Senhor em oração, sem palavras, sussurrando seu grave problema, sua pequenez de alma diante de Deus. E o sacerdote falou assim, vem aqui minha filha. E quando ela aproximou, ele disse, para de beber, filha, você está bêbada. Para com esse teu vinho. Meu irmão pregou uma mensagem maravilhosa sobre isso, pastor Charles, depois vocês procurem ouvi-la. Uma coisa que ele destacou, impressionante, que não tinha percebido sobre isto. Ele disse o seguinte, que ela não ficou com raiva do sacerdote. Ele era o pastor da época. Ele julgou ela mal e ela não falou, vou sair dessa igreja, porque o pastor me julgou mal. Ela não, ela explicou para ele, falou, não meu senhor, não bebo. A minha angústia de alma é que eu estou derramando diante de Deus. Aí ele falou, então tá, então vai em paz e que o Senhor te conceda o que você pediu. E ela falou, amém. Ela não ficou brava com ele. Qualquer outra Ana, não Ana literal, mas qualquer outra irmã, já teria saído da igreja se o pastor falar um negócio desse. Minha filha, para de beber. Embora eu tenha que falar isso para algumas pessoas mesmo, né? Infelizmente. Eu não acredito que eu teria que falar isso para algumas pessoas. Para de beber. Mas infelizmente ainda tem. Bom, mas deixa isso para lá que só lembrei de Ana, né? Não tem... Mas essas pessoas precisam das nossas palavras de encorajamento, que sejam palavras gentis, palavras educadas, palavras motivadoras. Sim, tem crente que só pensa nele mesmo. Sobre os outros, sabe o que ele pergunta? Ele diz assim, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso, atendendo crentes desanimados? Eu sei, irmãos, que um crente desanimado chegar no outro, desanimado igual ele, não vai dar coisa boa também. Porque o crente desanimado chega no outro, ele vai encontrar o quê? Um companheiro de derrota. Ele vai falar assim, nossa, tem um time aqui de derrotados, eu não sabia. Ele vai se identificar com uma pessoa e vai acabar se entregando mais. Agora você sabe que esse espírito derrotista, ele não agrada a Deus. Então, mesmo que você desanimado encontre alguém assim também, não aceite, não sucumba.
Diga para ele: irmão, nós estamos ruins, nós estamos mal, mas nós precisamos de ajuda. Diga isso, nem que seja isto. Agora, uma vez, eu vou relembrar um texto aqui dos evangelhos. Em Marcos 10, o jovem rico chega diante de Jesus. Os irmãos já conhecem a história, não vou repetir. E ele diz assim, depois que ele vai embora, né, que Jesus deu aquela, vamos dizer, Jesus retirou dele toda a expectativa que ele tinha acerca do reino, acerca da vida eterna, e ele foi embora. Pedro já virou para Jesus e disse, sabe o quê? Senhor, como é que o Senhor fala que um cara rico é difícil entrar no reino? Como que você manda um cara rico deixar todas as suas riquezas para ele poder entrar no reino? Porque naquela época os judeus achavam que os ricos eram favorecidos por Deus. E eles tinham mais proximidade de Deus porque Deus os havia abençoado com riquezas, então era mais fácil Deus salvar eles. Os judeus tinham esse pensamento. Então Pedro falou, se o rico não pode entrar no céu, que Deus já abençoou ele com a riqueza, imagina eu. Mas Jesus disse, não, tem que abandonar, tem que deixar tudo. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? Em outras palavras, Pedro estava dizendo isto. O que vamos ganhar com isto? A mesma coisa que nós falamos quando temos que atender um irmão que está desanimado, que está com a sua alma apequenada. Nós falamos, o que eu vou ganhar com isso? E Jesus disse para Pedro o quê? Jesus falou, Pedro, tu ganharás 100 vezes mais, aqui na terra, e ainda ganharás a vida eterna. Então, queridos, só que na realidade Jesus ainda não explicou para Pedro que todos esses 100 vezes mais de irmãos que ele ia ganhar, ele teria que apacentá-los. Lá em João 21:15, Jesus diz o seguinte para Pedro, tu me amas, Simão, mais do que estes que aqui estão? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse, apacente os meus cordeiros. Jesus disse para Pedro, porque Pedro estava interessado em receber algo por ter deixado tudo e seguir a Jesus. Jesus falou, você vai receber muitos irmãos, mas lá na frente, depois da ressurreição, Jesus falou, e os meus irmãos você vai lá e apacenta. É claro que existe, vamos falar aqui, né, do outro lado da moeda, existem pessoas que se aproveitam da sua moleza. Eu quero agora falar das pessoas que são pequenas de alma, mas elas são oportunistas, elas são aproveitadoras. O presbítero Wesley, quando iniciou o culto, ele falou sobre isto. Pessoas que se aproveitam da sua pequena estatura de alma para terem sempre que tirar proveito daqueles que lhe consolam, daqueles que lhe animam, daqueles que lhe fortalecem. Ou seja, se essa pessoa se agigantar, ela pensa assim, se eu crescer eu vou parar de receber assistência. Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você crescer você vai dar assistência, entendeu? Entendeu? Se você crescer na sua alma, se agigantar na sua alma, você vai dar assistência, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou, não foi para receber assistência, foi para dar. Mas vai ter pessoas que precisam de receber, e neste momento, as pessoas que são fracas não podem gostar disso, porque existem os fracos que gostam de ser fracos, porque eles pensam o seguinte, oh, como eu sou miserável. E então, com dó de si mesmas, estas pessoas só se sentem importantes quando fazem com que outra pessoa compartilhe de sua própria comiseração também. Eu só vou para casa feliz. Mas imagina a pessoa autocomiserada feliz. Uma pessoa autocomiserada não é feliz, porque autocomiserado ele só pensa no problema que ele está passando. E com isso ele se abaixa, ele se reduz, ele se apequena
e não tem como ter alegria. Então sabe o que ele faz para ter o mínimo de alegria? Eu quero que alguém perceba que eu estou sofrendo. E quando ele faz isso, tem irmãos bem carinhosos, não tem? Tem irmãos tão carinhosos que eles já abraçam aquela pessoa, nossa, tadinho. Aí sim, ele vai para casa um pouco feliz, porque alguém notou a sua miséria, e esse alguém foi lá e abraçou, e lhe falou esta palavra, coitadinho de você, e ele fica tão feliz. Aí fala assim, o pastor não vale nada, mas aquele irmão me viu, o pastor nem me vê, ou aquele outro irmão não me vê, mas aquele sim, ele falou, olha para você ver, né? E aí começa a querer julgar a igreja, ele começa a querer julgar o povo de Deus, por causa disso. Ele não está julgando a maioria, ele está pegando um como exemplo, para julgar o oposto daquilo que foi feito a ele, ou seja, com compaixão de sua autocomiseração. É uma pessoa que tem autocompaixão, compaixão de si mesma. Irmãos, você já percebeu que isso é uma prisão? Você já percebeu que isso é um calabouço? Quanto mais você se autocomiserar, mais fundo você entra no poço. Eu sei disso, eu já passei 1 ano de depressão. Eu sei disso. Eu não estou falando fora da cadeira. Eu estou falando de experiência. Eu sei que quando uma pessoa já é autocomiserada, quanto mais ela se aprofunda nisso, na apreciação da sua miséria, e querer que outros também o façam, mais ela se afunda, porque isso é uma prisão, isso é um calabouço. Então, se você é dessa forma, isso já não é mais fraqueza, mas sim covardia, nulidade, derrotismo, fraqueza moral. Ter orgulho ou necessidade disso é falta de conversão. Você precisa se converter e abandonar o seu vitimismo. Você precisa saber, veja bem, eu estou dizendo isso para pessoas de alma pequena que gostam de ser assim. Você precisa saber que em Cristo você é mais do que vencedor sobre todas as suas afrontas e todas as suas batalhas, e não ficar se lamentando pelos cantos como um derrotado. Cristo é a sua vitória. Você pode dizer assim, eu não estou sentindo que Cristo é a minha vitória. Deus não está falando, não importa, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por aquilo que a Bíblia diz, não pelo que nós sentimos. Você me entendeu? Nós andamos pelo que a Bíblia diz. Tem crentes que, ao confessar pecados para Deus, eles falam assim, pastor, não me senti perdoado. Eu não me senti perdoado. Eu falei, mas não interessa o que você está sentindo. Você pediu perdão? Sim. Você realmente se arrependeu? Sim. Você chorou por isso? Pesou na sua alma isso? Sim. Você está disposto ou disposta a abandonar? Sim. Então acabou, você está perdoado. Não interessa o que está sentindo, interessa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Ele é fiel, e acabou. Agora, se está sentindo perdoado ou não, isso aí, irmãos, não interessa o que você sente diante da palavra de Deus. Se a palavra de Deus disser que é aquilo, que é X, e você estiver sentindo Y, duvide de Y. Se a palavra de Deus diz, vou repetir, X e você sente Y, duvide de Y. Fique com o X que a palavra diz. Então, um outro recado para você. Você não é um derrotado. Você pode estar passando por momentos de derrota, mas você não é um derrotado. O que a Bíblia diz que nós somos? Mais do que vencedores. E no quê? No quê? Você tem que ler o versículo.
quando Paulo fala que você é mais do que vencedor, ele não está falando que você é vencedor na vida financeira, igual o povo fala por aí. Vencedor na vida emocional, vencedor no casamento, vencedor no emprego, vencedor na... Olha, eu tenho sucesso e vitória. Todos que olham para... Não é isso não. Paulo estava falando para os irmãos, isso está... Ele que registrou isso, né, em Romanos 8, 35. No 37 é que ele fala que somos mais que vencedores. Mas no 35 ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha sobre o que você é mais que vencedor: tribulação, angústia, perseguição. Você está tendo, irmão, perseguição? Isso aqui é por amor a Jesus, tá? Não é perseguição do teu patrão, não. Ou fome, está passando fome, nudez, está sem roupa, perigo. Você está em perigo por causa do Evangelho? Você pregou tanto que o governo está de olho em você? É isso? Ou espada? A pena de morte está chegando a você? Como aconteceu essa semana agora com um pastor brasileiro cearense, que era missionário na África, e o país muçulmano armaram uma, como é que chama, emboscada para ele, e quando ele saiu de carro, fecharam o carro dele, executaram a tiro e tocaram fogo no carro. Acabou de ser publicado agora nos jornais missionários do Brasil. É isso que nós estamos sofrendo, é? Esse pastor aí, ó, que acabou de morrer agora, ontem ou anteontem, se não me engano, ele sim é mais que vencedor. Verso 37. E Paulo diz no 38, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Os crentes de hoje passam por: quebrei minha unha, vou desviar da igreja. O pastor não olhou para mim naquele culto, nunca mais eu volto naquela igreja. E aquela irmã ficou olhando se meu sapato era novo ou se era velho. Como é que você sabe que ela queria saber se era novo ou velho? Nunca mais eu volto nessa igreja. É assim que as coisas nos afastam do amor de Deus, enquanto Paulo está dizendo que nem principado e potestade, ou seja, castas de demônios, não podem me separar do amor de Deus. E as pessoas estão sendo separadas, não por pequenez de alma, porque isso todo mundo pode passar, mas por gostarem disso, por gostarem disso. Você não é derrotado, irmão. Irmã, você não é derrotada, mas se você se comportar como tal, o diabo o vencerá facilmente. Facilmente. Então não é sobre você que Paulo está falando aqui, voltando a Tessalonicenses. Ele está falando de pessoas que passam por situações de pequenez de alma, de derrotas realmente, mas que não estão satisfeitas com isto. Elas querem se levantar, elas querem entender que elas são vencedoras, elas querem vivenciar a vitória para as suas vidas. Talvez você que vive numa lamúria sem fim, precise de palavras de repreensão e não de ânimo. Infelizmente conheci uma cristã, uma mulher cristã. Quando eu conheci, mais ou menos em 1997, ela murmurava, ela reclamava, alma pequena. E quando a vi novamente, já em 2017, 20 anos, 2019, alguma coisa assim, 22 anos, reclamando das mesmas coisas. Eu falei, uma pessoa dessa não é pequena de alma, ela não, acho que nem tem alma mais. Uma pessoa dessa, ela gosta da derrota, ela quer ser observada pelas pessoas. Paulo não está escrevendo para você, ele está dizendo para pessoas que de fato passam por isso, mas que entendem que são vencedoras, mas elas precisam de ajuda para vivenciar isto. Então, preste atenção na palavra de Deus. Se você não foi ainda ensinado pela palavra de Deus, a palavra de Deus está te ensinando.
Mas se você já foi ensinado pela palavra e continua desta forma, você não tem desculpa para ser um derrotista. Sinceramente, pessoas assim se tornam um fardo para os seus irmãos. Mas Paulo está falando para crentes que possam ser melhores. Os crentes já são melhores que os ímpios. Lembra que eu disse isso? Porque Deus nos fez melhores que os incrédulos. Deus pega a gente, incrédulo, ímpio lá no mundo, e nos torna melhores do que os ímpios que estão lá no mundo. Você não pode se orgulhar disto, porque não é em você que Deus viu nada. Aliás, Deus viu em você o mesmo lixo que Ele vê nos ímpios lá. Mas foi pelo amor dEle mesmo, pela sua própria honra e pela sua própria glória, que Ele escolheu você e tirou você do meio dos incrédulos e transformou você em um crente. Então você tem valor, então você é melhor do que os ímpios, sim. Não por você, mas você é melhor por causa de Deus. Agora, tem crentes que se comportam como ímpios. Eu vou falar disso na semana que vem. Mas eu quero só deixar aqui uma coisa clara para você. Se você vive uma vida derrotista, perceba-se primeiro, não é por isso. Se você não está vivendo igual um mundano. Eu sempre digo o seguinte, irmãos: avalie todas as situações antes de você tirar uma conclusão. Será que eu não estou vivendo uma vida de ímpio e por isso mesmo a minha alma está se apequenando? E por isso mesmo minha alma está diminuindo? Eu estou ficando uma pessoa totalmente desanimada? Avalie você primeiro. O mais fraco crente, ele deve ser superior ao melhor ímpio. Por isso, console o teu irmão fraco de alma. E você que é fraco de alma, receba o consolo e cresça, agigante-se. Agora, para finalizar o meu sermão sobre este ponto, eu quero trazer uma nota para os irmãos. Mesmo irmãos fracos, legitimamente abatidos, voltando ao que Paulo realmente queria dizer sobre isto, eles, apesar de terem de ser reanimados por seus irmãos mais fortes, como foi lido no início em Romanos 15:1, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Apesar de ser uma obrigação dos crentes fortes terem de reanimar os crentes fracos, apesar disto, os crentes fracos não devem cobrar isso dos seus irmãos mais fortes. O que você deve na sua fraqueza, na sua pequenez? Você deve participar isto, relatar isto para o seu irmão. Nunca se calar. É errado duas coisas aqui para uma pessoa que está passando por suas tribulações. Primeiro, ficar calada, dizendo: não vou falar para ninguém. Ninguém me nota, ninguém me observa. Aí vem aquele vitimismo que eu já falei, né? E tem outros que não falam mesmo por orgulho. Eles dizem assim: eu não quero falar nada sobre o meu problema, não quero que ninguém fique se preocupando comigo, não, porque minha situação é eu mesmo que tenho que resolver. Ele se torna pequeno de alma, depois grande de alma, pequeno de novo, ninguém fica sabendo. Ele está tudo para ele, é ele mesmo que resolve, ele não busca ajuda. Isso está errado. Ele se manter calado sobre isso está errado, é antibíblico, porque a Bíblia diz para que nós venhamos comunicar as nossas necessidades com os santos. Romanos 12, verso 13. Outra coisa errada é o oposto disto, é você cobrar os irmãos, é você viver cobrando da igreja que faça isso por você. Por que é errado? Você está invertendo os mandamentos do Novo Testamento. Em lugar nenhum o Novo Testamento encoraja você a ficar prostrado, exigindo de outros que lhe atendam. Não existe um versículo assim que diz para o irmão fraco assim: irmão fraco, continue deitado na sua fraqueza e cobre o seu irmão forte, para que vá lá te fortalecer. Não existe esse versículo na Bíblia. O que existe na Bíblia é o contrário: irmãos fortes, vão lá fortalecer os crentes fracos. É um mandamento para os fortes fortalecerem os fracos, mas não tem nenhum mandamento dizendo para os fracos cobrarem isso dos fortes.
ou ficarem sossegados na sua fragilidade. Não existe. Por quê? Porque o mandamento é sempre você atender o seu irmão. Eu digo isso em outras ocasiões. Na Bíblia não tem um versículo escrito assim, irmão, fique em casa esperando as pessoas visitarem você. Se não te visitarem, 2 pontos, saia da igreja. Não tem esse versículo. Ao contrário, na Bíblia tem assim, irmão, saia da tua casa e vá visitar o outro. Isso tem na Bíblia. Então, quando você fica cobrando isso das pessoas, você está invertendo os mandamentos da Bíblia. Então, eu devo ficar calado? Não. Esse é o outro extremo. Você deve falar, você deve sim transmitir, deixar clara a sua situação de fraqueza, de pequenez de alma, mas deve confiar no Senhor, que providenciará um irmão para exercer esse nobre trabalho sobre a sua vida. Confiar no Senhor. Quando eu passei por esta pequenez de alma, torturante, eu confiei no Senhor. Confiei. Eu falei, Deus, o Senhor vai, ninguém morre, nenhum escolhido do Senhor morre afogado nesse lago que eu estou debaixo dele. Nenhum escolhido morre afogado dali, não. Ele pode sair do outro lado e morrer lá na outra margem, mas ele sai. Ali ele não vai. Por quê? Porque é teste. É teste. O teste é para te aperfeiçoar, não é para te matar. O teste é para te tornar mais vigoroso diante de Deus e não para acabar com a sua vida. Talvez você me pergunte, e aqueles irmãos que morreram na tribulação, que foram decapitados, que foram queimados, isto e aquilo, jogados aos leões, eles não morreram nas suas provas? Não, eles estavam preparados para aquilo lá. As provas, tribulações, os testes já haviam sido dados e eles foram aprovados. Aí Deus disse, agora sim, você foi aprovado, agora você pode ir ser um mártir, morrer pelo meu nome, vai lá. E ele estava lá, por isso que eles não retrocederam. Se fosse um crente que ainda estivesse em teste, chegava lá diante do leão, ele saia correndo. Chegava diante do imperador, ele negava Jesus, porque ainda estava em fase de teste. Mas não, aqueles homens que morreram no seu martírio a favor do Evangelho e pelo amor do nome de Cristo, eles já tinham sido aprovados em suas tribulações, eles já haviam crescido, agigantado as suas almas, estavam prontos para morrer pelo Senhor por qualquer coisa que viesse. Eles não morreram em suas provas, eles morreram depois de aprovados. Então, comunique. Se você estiver passando por isso, um desânimo, comunique, é seu dever comunicar, mas aguardar que Deus levante alguém para te ajudar, Agora eu vou em outro ponto, agora para encerrar mesmo, porque só faltam umas 4 linhas. Outro ponto, e se Deus não levantar ninguém, e se não aparecer ninguém para te ajudar? Porque isso pode acontecer, Pode acontecer de você passar a sua situação para a igreja, para os irmãos que você confia, e ninguém mover uma pedra por você. Pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que pode, é porque, irmão, pode fazer isso com o outro, tá? Não é isso não, estou dizendo que é possível. É possível que isso aconteça. Você tem que ter contato com Deus o suficiente para procurar ajuda do alto, para você se levantar e para você ter maturidade de não criticar aquele irmão que foi covarde em te abandonar, e depois de estar em pé, ainda você deve buscar outros que estavam fracos e consolá-los, pessoas que estão agora que você venceu, pessoas que estão na mesma situação de derrota que você estava, e nunca jogar na cara de ninguém que não te ajudou. E não ficar cantando aqueles hinos, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, nada disso. Vai olhar você na bênção e vai se arrepender. Para de cantar esses hinos besta. Nada disso. Se você
fez o que a Bíblia diz, você está fraco. Você fez o que a Bíblia diz para os fracos? Procure ajuda, fale o que você está passando. Falou o que está passando. Os covardes, egoístas, não foram te ajudar não? Deixa, dobra o seu joelho, peça ao Senhor. O Senhor nosso Deus vai te levantar, porque você confiou nele e não nos homens. E quando ele te levantar, mostre tua maturidade. E vai lá e ajude o outro que está na mesma situação que você esteve. E não critique aquele que não veio te ajudar, mesmo podendo te ajudar. Por que você não deve fazer isso, irmãos? Vou explicar por quê. Porque você não sabe o que é que Deus queria com você quando Ele negou o atendimento de um irmão para você. Agora, que Deus vai cobrar daquele irmão que não te atendeu, Ele vai, ué. Nós não estamos pregando aqui isso o tempo todo? Nós estamos falando isso aqui o tempo todo. Consolem os de pouco ânimo. Ora, se você não consola, então você desobedece o mandamento. Agora, Deus, na sua providência, chamada a vontade decretiva de Deus, oculta de Deus, que ninguém conhece, Deus pode fazer isso com você, deixar você sozinho. Você vai passar o seu deserto sozinho. Muitos homens na Bíblia passaram os desertos deles sozinhos. Ninguém podia ajudar, nem quem queria, não podia. E mesmo assim, Deus segurou e vai segurar você também. Isso que eu estou dizendo, longe de ser uma desculpa para os egoístas não ajudarem, eu quero dizer o seguinte: Deus vai cobrar dos egoístas que não ajudaram, que não foram lá consolar. Mas você, fraco, não pode cobrar, porque não existe esse mandamento na Bíblia. Você deve comunicar e você deve esperar em Deus que venha a ajuda dos seus irmãos. Se vier, não fique se vitimizando, levante-se logo. Se não vier, vai para o joelho, ore a Deus, fala: Senhor, nenhum dos meus irmãos vieram me levantar, mas o Senhor não me deixará caído. E quando você levantar, vai lá ajudar o outro irmão. E quando estiver ajudando ele, não fica virando para o teu irmão covarde, egoísta, e falando: tá vendo como é que se faz? É assim, ó. É assim que tem que ser. Não, isso é bobagem, é espírito de vingança. Você não aprendeu nada. Daqui a pouco Deus vai te humilhar de novo. Espero ter não esgotado, obviamente, o assunto sobre essa parte do versículo, né? Consoleis os de pouco ânimo, ou os de alma pequena. Mas era isso que o Senhor havia colocado em meu coração para dizer para a igreja. Amém? Então que Deus possa nos levantar como pessoas semelhantes a Cristo. Como o presbítero Wesley leu aqui em Romanos 15:3, ele diz lá: como Cristo, que não pensou em si mesmo, mas ele veio para entregar a sua vida pelos fracos. Então vai lá, não fica do alto da montanha da sua santidade e da sua força, chamando os fracos lá embaixo para subirem, não. Desça da sua montanha de santidade e força, pegue na mão do teu irmão fraco e suba com ele, porque você já conhece o caminho, afinal você já estava lá em cima, né? Que o Senhor nos ajude e nos dê esse coração, um coração servidor, um coração de escravo, de olhar para o nosso irmão. Sempre que você olhar para o seu irmão, não interessa se ele é mais forte que você ou se ele é mais fraco que você, olhou para ele, olhe para ele e pense assim: eu sou escravo desse irmão, eu tenho que lavar os pés dele, eu tenho que servi-lo, independente se ele é mais forte ou mais fraco que você. Olhe para ele e pense: eu sou escravo desse irmão. Amém? Amém? Fica triste não, filho. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra.